tem sombra, já viram isso? Então, para que haja sombra, é necessário que haja luz. Então, quando o crente está na luz, ele tem sombra. E outra coisa interessante é que a sombra, ela nos acompanha a todo instante. Se eu ando, a sombra anda comigo. Se eu corro, a sombra corre comigo. Se eu paro, a sombra permanece comigo. E Deus, para fazer uma alegoria de que Ele sempre está conosco, Ele diz assim, o Senhor é a tua sombra à tua direita. A sombra nunca deixa de nos acompanhar enquanto estivermos na luz. E Jesus Cristo falou que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, para termos essa convicção, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Estar na luz. Estando na luz, a sombra vai estar sempre acompanhando. O nosso mestre sempre vai estar nos acompanhando. Então, ele vai estar conosco no trabalho, na escola, na igreja, em casa, onde quer que a gente esteja, a gente vai ter essa companhia de Jesus sempre conosco, nos ajudando, sempre nos acompanhando. E às vezes a gente fica pensando, será que Ele está comigo? Às vezes, quando chega na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da aflição, aí gera aquela dúvida, será que Ele está comigo? E ele diz aqui no Salmo 121, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Enquanto você estiver na luz, pode ter certeza que Deus estará sempre com você. Ah, mas eu estou passando por tanta dificuldade. Não esquenta a cabeça que Ele está com você. E Ele vai dar a vitória no devido tempo. Ele só precisa que a gente continue confiando, continue esperando, sabendo que Ele vai dar a vitória. Porque a sombra sempre vai estar acompanhando aqueles que estão na luz. Então Ele ampara, Ele livra, Ele dá conforto, Ele dá consolo, Ele sempre nos sustenta com as suas mãos fortes e poderosas. Depois, Salmo 34, versículo 7, já está aí? Diz o seguinte, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, enquanto nós estivermos servindo a Deus, pode ter certeza que o anjo do Senhor sempre vai estar ali nos guardando, sempre nos livrando. Mesmo eu não preciso ver que Ele está comigo, eu preciso apenas ter a certeza, eu preciso ter fé de que o anjo do Senhor está comigo. Tem algumas pessoas que dizem que são os anjos do Senhor, não são os anjos do Senhor, é o anjo do Senhor que é Jesus Cristo, está sempre ao nosso lado. Aquele que teme e o livra, pode ter certeza que Ele vai estar guardando, protegendo, sustentando e amparando a cada dia. Amém? O nosso tópico 2, o tópico 1.2, vem dizendo que Jesus, Ele confere poder e autoridade aos seus filhos. Lucas capítulo 9, versículo 1. Coloca aí para mim, por favor. Já que vocês não veem aqui, eu vejo ali. Então, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem as curas. Então, Jesus ele já deu poder e autoridade para os seus filhos. Então, é só o pastor da igreja que tem poder e autoridade para orar e as pessoas serem curadas? Se entrar uma pessoa endemoniada na igreja, eu tenho que chamar um obreiro da igreja? E se eu estiver lá no trabalho e alguém ficar endemoniado, vou ligar para o meu líder, meu pastor, seja lá quem for, irmão, tem alguém endemoniado aqui, o que eu faço? Jesus já deu para você autoridade. Essa autoridade já foi concedida a você. Coloca aí Marcos capítulo 16, versículo 17 e o 18. Diz o seguinte, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma mortífera beberem, nada lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, essa autoridade já foi dada para nós. E às vezes a gente faz o que com essa autoridade? A gente sabe que tem autoridade, mas a gente fica na dúvida. Eu acho que Deus só opera por mão de outras pessoas. Não, essa autoridade foi dada para todos os crentes, né? Ele falou aos que creem, né?
pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não farão mal algum e expulsarão demônios. Essa autoridade já foi dada para nós também. João capítulo 2, versículo 14. Aliás, 1 João 2,14. Diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Mas, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Nós já temos vencido o maligno, ele já nos deu essa autoridade. Então, por que muitas vezes nós ficamos receosos? Porque a gente fica pensando, e agora, o que eu faço? Ele deu autoridade, mas será que ele deu mesmo? Deu essa autoridade para você. E eu não preciso ter essa dúvida, eu preciso ter convicção, porque a Bíblia nos diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o inimigo ele é forte? É. O inimigo ele é poderoso? É. Mas você tem a autoridade do nome de Jesus. Então, a gente tem poder para vencê-lo. E o apóstolo João aqui, ele já disse, olha, vocês são fortes, e a palavra de Deus já está em vós, e vocês já venceram o maligno. Então, eu preciso tomar posse dessa autoridade. E nessa autoridade a gente realiza milagres, a gente expulsa demônios, inclusive vence as hostes espirituais da maldade. Nenhum ser material ou espiritual resiste à autoridade do nome de Jesus. O crente vence o inimigo não por sua força, porque a nossa força ela é pequena, ela é limitada, mas no nome de Jesus nós vencemos o inimigo. E às vezes a gente acha que é com a nossa própria força. Só que o homem, quando tenta fazer as coisas com a sua própria força, ele sempre se dá mal. Por quê? Porque a autoridade não está no nome dele, a autoridade está no nome de Jesus. E é interessante que, embora Jesus já tenha nos dado essa autoridade, eu preciso ter intimidade e comunhão com ele. A Bíblia nos diz no livro de Atos que haviam 2 rapazes que chegaram e vendo que a igreja expulsava demônios em nome de Jesus, e eles conheceram Paulo, e eles disseram assim, para uma pessoa que estava endemoniada, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. Eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou para aqueles 2 rapazes, eu sei quem é Paulo e sei muito bem quem é Jesus. Mas quem são vocês para chegar e dizer isso para mim? Então o crente ele precisa manter a comunhão. A autoridade já foi dada, mas você precisa manter a comunhão com Deus, porque senão passa vergonha, igual aqueles 2 rapazes que apanharam muito dos demônios. Então, o mundo espiritual não é brincadeira. Jesus já nos deu a autoridade, mas eu preciso ter uma vida consagrada para que eu possa fazer uso dessa autoridade. Tá bom? Vamos seguir mais um pouco? No tópico 1.3, Jesus ele prometeu que enviaria o outro Consolador, enviaria o Consolador. João capítulo 14, versículo 16. Coloca aí para mim, por favor. João 14, 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Espírito Santo, ele não foi dado para ficar de vez em quando conosco, ele foi dado para ficar sempre conosco. A gente vai ver que no passado, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo ele se fazia presente na vida de algumas pessoas. A gente vai ver que alguns profetas, até Moisés também, foram assim, grandemente usados por Deus, mas o Espírito Santo ele se manifestava não como ele se manifesta hoje. Ele vinha em doses. Hoje não, hoje ele já vem, ele diz assim, ele vai estar sempre com vocês. Nos momentos difíceis ele está com você. No momento de alegria, ele também está. No momento de angústia, ele está. Quando a gente está tudo bem, ele está conosco. Quando as coisas não estão bem, ele continua conosco. E eu preciso ter essa certeza de que ele vai estar sempre conosco. Quem é o Espírito Santo? Só relembrando, embora os irmãos já saibam disso, mas nós sabemos que na Trindade nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é mais poderoso desses 3? Quem é mais poderoso dos 3? Nenhum.
porque todos três são Deus. Todos eles possuem os mesmos atributos da onipotência, da onisciência, da onipresença, da eternidade, da santidade. Todos os atributos eles têm por igual. O que acontece é que cada um faz questão de honrar ao outro. Enquanto no mundo humano nós queremos, às vezes, sempre trazer a honra para nós, enquanto nós queremos sobrepujar um ao outro para que o nosso nome apareça, na Trindade, um faz questão de honrar ao outro. É por isso que o Espírito Santo, ele faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz com que o homem se arrependa dos seus pecados e venha a aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo faz questão de honrar a Jesus. E Jesus, por sua vez, faz o quê? Prepara a igreja para apresentá-la ao Deus o Pai no dia em que a igreja for arrebatada. Um faz questão de honrar ao outro. Porém, todos três possuem os mesmos atributos. Então, hoje, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos convenceu do pecado, Ele fez com que a gente aceitasse Jesus Cristo. É Ele quem nos motiva a virmos à igreja logo mais à noite ou durante a semana para adorar a Deus. Então, tudo isso acontece porque o Espírito Santo sempre está conosco. É Ele quem nos adverte. Tal coisa que você está querendo fazer, isso não deve fazer. Isso é, às vezes, pecado. É Ele quem diz, vai por esse caminho. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos orienta. Por isso, Jesus falou o quê? Esse Espírito Santo sempre estará convosco todos os dias. Ele falou, vocês não vão ficar órfãos. E nós não ficamos órfãos mesmo. Porque os discípulos ficaram pensando, e agora, como é que vai ser? Jesus vai para o céu, como é que a gente fica? Será que a gente vai ficar desamparado? Ele falou, não vou deixar você desamparado. Vou enviar o Consolador para estar sempre com vocês. E graças a Deus, hoje, Ele continua conosco. Tá bom? Então, Jesus fez o quê? Ele falou que Ele rogaria ao Pai para enviar o Consolador. Ele já rogou ao Pai e já enviou o Consolador, e o Consolador está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é da mesma essência do Filho e é a mesma essência do Pai. Nós aceitamos a Jesus Cristo porque foi o Espírito Santo quem nos convenceu. Se Ele não nos convencesse, o que seria de nós? Nós estaríamos todos perdidos. Não estamos perdidos, já alcançamos a salvação, porque foi Ele que disse assim, olha, você precisa conhecer o amor de Deus, você precisa conhecer a bondade e a misericórdia de Deus. E quando nós conhecemos essa bondade e essa misericórdia, a gente faz o quê? Passa a ser eternos dependentes de Deus. O crente, para tomar decisões na vida, ele precisa sempre consultar a Deus sobre tudo o que vai fazer. Vou fazer um concurso, preciso consultar a Deus. Vou fazer determinada faculdade, ele precisa consultar a Deus. Ele vai congregar em determinada igreja, consulte a Deus. Vai fazer uma entrevista de emprego, consulte a Deus. Deus gosta de ser consultado. Deus gosta que a gente tenha essa dependência. E quanto mais dependente de Deus o homem é, mais abençoado ele é. Quanto mais ele se torna dependente de Deus, grandes bênçãos ele recebe. E às vezes a pessoa diz assim, por que só fulano recebe bênçãos, bênçãos e bênçãos? Aí quando você vai ver, como é que é a vida de comunhão daquela pessoa em relação a mim, que às vezes estou reclamando tanto? Então, tudo vai de como está o meu relacionamento. Quanto mais nós temos relacionamento com uma pessoa, mais íntimo nós ficamos daquela pessoa. E mais prazer a pessoa tem de estar junto. E Deus, Ele gosta que a gente tenha essa mesma dependência, que a gente fique ali todos os dias buscando na sua palavra, buscando oração, buscando direção em tudo, para que Ele possa dizer, vai por aí que esse é o caminho. Mas às vezes a gente quer fazer o quê? A gente diz assim, não, isso aqui eu acho que não é coisa que eu devo orar, não. Aí toma uma decisão, quebra a cara e ainda coloca a culpa em Deus, como se Ele fosse culpado pelas decisões erradas que às vezes eu tomo. Então, quer ser abençoado? Seja um eterno dependente de Deus. Amém? Então, vamos seguir mais um pouco. Outra coisa, no tópico 2, Jesus ele vem falando acerca da relação da videira com os seus ramos. Todo mundo sabe o que é videira?
Videira é aquela planta que produz a uva, não é isso? E a videira, ela possui vários ramos. E os frutos são produzidos justamente nesses ramos. E uma coisa interessante que a gente vai ver na videira é que, de tempos em tempos, o agricultor, ele precisa podar a videira, né? Tirar algumas folhas que ficam meio murcha, algumas folhas ficam sugando demais a seiva, né, dos ramos. Aí às vezes o agricultor ele precisa podar a videira. Para quê? Para que ela possa produzir mais frutos ainda. E às vezes o Espírito Santo faz assim conosco. Às vezes ele poda as nossas vidas não para a nossa maldade, né? Às vezes a gente passa por uma prova, passa por uma dificuldade, Deus nos coloca em provação, não para nos destruir, mas para que a gente seja aperfeiçoado. E às vezes a gente não entende esses momentos de provação e a gente pensa, onde está Deus? Será que Deus não está me vendo? Será que Ele não está cuidando de mim? Ele está cuidando. E se você às vezes está na prova, né, não fica reclamando com Deus, não. O que você tem que fazer é cada dia mais se aproximar dele. Porque quanto mais provado, é porque, quanto mais você recebe prova, é porque você precisa ser aprovado. E Deus sempre quer ensinar alguma coisa para nós, para que a gente produza mais fruto. Mas às vezes, algumas pessoas quando passam na prova, fazem o quê? A primeira coisa que faz é abandonar a Deus. Ah, não, estou tanto tempo na igreja e agora estou nessa dificuldade, eu vou largar a igreja, né? Essa é a decisão mais insensata que o homem deve fazer. É o quê? Na hora da prova, abandonar a Deus. Ou seja, já foi reprovado. Então, quando passamos pela prova, né, é o momento em que Deus, às vezes, está nos podando, não para a nossa morte, mas para que a gente possa produzir mais fruto, para que a gente possa aprender um pouco mais do seu reino. E depois que ele poda, aí ele diz o seguinte, que eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas aquele ramo, quando é cortado, né, o ramo que é cortado, que é desligado da videira, esse ramo não produz mais nada, né? Nós somos o corpo de Cristo. Outro dia a gente estava falando aqui que cada parte do corpo de Cristo, ele tem uma função específica. Não pense que, não, eu estou aqui na igreja, Deus não está me vendo, ninguém está me vendo, ninguém se importa. Deus, ele se importa com cada um. E no corpo nós temos partes que se destacam, como a cabeça, o tronco, as pernas, mas temos partes do corpo que às vezes não se destacam, mas cada uma tem uma função específica. E é preciso que todas as partes estejam ligadas ao corpo, porque aquela parte que for amputada do corpo, essa parte ela nunca mais volta a funcionar. Então o crente, ele precisa estar sempre ligado ao corpo de Cristo. Se ele for desligado do corpo de Cristo, o que acontece? Ele morre. Assim como uma parte do corpo amputada, ela morre, o crente, quando ele se desliga do corpo de Cristo, ele morre espiritualmente. E se ele não se voltar para Deus, ele vai morrer eternamente sem Cristo. Então, que nós possamos saber que Jesus Cristo ele é a videira e que nós, estando ligados nele, nós vamos vencer todas as dificuldades, todas as angústias, todas as tribulações. Então, quando ele é dependente de Cristo, ele acredita que Deus, ele pode fazer isso por nós. Um certo homem, ele era um equilibrista, né? E ele colocou um grande cabo de aço, né, que ligava as cataratas do Niágara até o outro lado. Niágara fica entre ali o Canadá e os Estados Unidos. Ainda não temos ali não, né, mas tem a foto ali. Então, o que o rapaz fez? Ele passou primeiro com a sua vara, né, passou para um lado e para o outro, e todo mundo aplaudia aquele rapaz. Depois ele falou o seguinte, quem acredita que eu posso atravessar de um lado para o outro com um carrinho de mão? Aí todo mundo disse assim, eu acredito. Mas vocês acreditam mesmo? Acreditam. Aí ele foi lá e atravessou
com o carrinho de um lado, aí, você acredita que eu posso passar para o outro lado de volta? Aí o pessoal, acredita, aí botou o carrinho de novo e passou para o outro lado. Aí depois ele disse assim, vocês acreditam que eu posso colocar uma pessoa dentro desse carrinho e atravessar para o outro lado e não cair? Aí as pessoas disseram, acreditam. Quem vai ser o primeiro voluntário a entrar no carrinho? Aí foi o problema, né? Todo mundo acreditava que ele poderia atravessar com o carrinho, com uma pessoa dentro do carrinho. Mas quem seria o voluntário? Ou seja, todo mundo sabia que ele era um grande equilibrista, que ele poderia chegar do outro lado. Mas na hora de colocar a vida dentro daquele carrinho, ao qual aquele equilibrista iria levar, ninguém se predispôs. E todos nós conhecemos Jesus Cristo. Quem sabe que Jesus Cristo salva? Aí todo mundo levanta. Quem sabe que Jesus Cristo liberta? Todo mundo levanta a mão. Mas na hora de colocar a nossa vida na mão dele, às vezes fica aquela dúvida, será que ele vai fazer mesmo? E se ele não fizer? Então, muitas vezes nós estamos muito tempo no reino de Deus, conhecemos a palavra de Deus, mas não temos coragem, não temos fé suficiente para entregar a nossa vida por completo a Deus. A gente até sabe que ele faz milagres e maravilhas, mas às vezes a gente não entrega por completo a nossa vida a Deus. O Salmo 37, versículo 5, nos diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Todo mundo conhece esse versículo, né? Mas quando chega na parte de entregar, a gente até entrega o nosso caminho ao Senhor. Mas quando chega na hora de confiar, é como se eu pegasse, aqui eu estou com um problema, né? Esse aqui é o meu problema, e eu vou e entrego na mão de alguém. Aí esse problema agora está na mão de alguém, não é isso? Mas quando chega na hora de confiar, e se ele não fizer? E se ele não resolver? Eu acho que eu posso resolver, eu vou lá e pego o meu problema de volta. E quantos de nós deixamos de confiar em Deus, deixamos de ser dependentes de Deus e pegamos o nosso problema de volta? Eu estou com uma causa lá na justiça, aí já entreguei na mão de Deus, mas quer saber, eu vou ligar para fulano, aí começo a correr atrás de um montão de coisa. Às vezes eu tenho alguma coisa para resolver e eu estou vendo que a coisa ainda não aconteceu e eu começo a mexer com os meus contatos para que esse problema venha a ser resolvido. Eu estou tomando de volta o meu problema. Entreguei para Deus e agora eu estou tomando de volta. E quantas vezes a gente faz isso, né? Aí fica igual aquele equilibrista, né? Que ele chegou e disse assim, quem gostaria de ser o voluntário de entrar dentro do carrinho? Será que se Jesus Cristo perguntasse para nós hoje, você está disposto a atravessar de um lado para o outro, entrando no meu carrinho? Será que a gente teria fé suficiente para acreditar que ele pode fazer isso por nós? Às vezes na teoria a gente sabe disso tudo, né? Mas quando chega na prática, é quando a gente vai ver se literalmente nós temos essa confiança ou não. E Deus, ele quer que a gente tenha essa total dependência. João capítulo 15, versículo 5. Coloca aí para a gente aí, por favor. João 15, 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quer ser bem-sucedido? Aprenda a ser eterno dependente de Jesus. Mesmo quando a circunstância não parece nada favorável, você olha para um lado, olha para o outro, não vejo nenhuma solução. Aí ele diz assim, filho, te acalma porque a solução virá. Só espera e confia. A Bíblia nos diz que Josafá, ele estava numa grande dificuldade e daqui a pouco o exército que vinha da Assíria contra ele era muito grande e ele disse assim, agora o que eu vou fazer? Aí ele lembrou, peraí, eu tenho um Deus que peleja por nós. E ele fez o quê? Foi clamar a Deus. E quando ele clamou a Deus, Deus foi lá e deu a resposta. E não precisou nem que Josafá fosse lutar. Deus mesmo já enviou o seu anjo para pelejar em favor de Josafá. E ainda hoje Deus ainda faz isso aí. Quando nós clamamos a Ele, Ele peleja por nós. As nossas batalhas, elas são vencidas no campo da oração, do clamor a Jesus Cristo. Não é
eu chegar e agora arrancar os cabelos e pensar, e agora, o que eu vou fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo faz por você. Amém? Vamos seguir mais um pouco então ainda. O tópico 2.2 da lição vem falando acerca da importância da firmeza em Cristo. Coloca aí para a gente aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele manda que a gente fique sempre firme e constante. Deus espera essa firmeza nas nossas vidas. Precisamos ser firmes e constantes. Mas eu não estou vendo solução nenhuma. Permaneça firme e constante, porque Deus, ele honra a nossa fé. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 29. A gente não vai ler ele todo não, mas a gente vai só relembrar. É a parábola que Jesus Cristo conta acerca de dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, aconteceu o quê? No momento da adversidade, a casa permaneceu intacta. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia, na hora da adversidade, o que aconteceu? A casa caiu e foi grande a sua destruição. Quantos de nós, às vezes, temos construído a nossa casa, não na rocha, que é Jesus Cristo? Às vezes a gente está colocando a nossa casa, a nossa fé, em outros fundamentos. Mas o crente em Jesus, ele coloca a sua fé em Cristo. Vai vir a dificuldade? Vai. Jesus Cristo falou assim, no mundo vocês vão passar por aflição mesmo. Vocês vão ter dificuldades, né? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci, porque ele disse que ele é a rocha. Então, construa a casa sobre a rocha, mas às vezes a gente quer construir a casa sobre a areia, né? Deixa de clamar a Deus, ele está lá disposto 24 horas para nos ajudar, mas a gente faz o quê? Quer construir a nossa casa sobre a areia. Aí, na hora da adversidade, na hora da angústia, na hora do problema, acontece o quê? As coisas não dão certo. Quantas pessoas têm se desviado do caminho do Senhor? Quantas pessoas têm decepcionado, estão decepcionadas com Deus? Não porque Deus os tenha decepcionado, mas porque eles próprios não tiveram fé suficiente para crer no poder de Deus, na sua autoridade. Eles não tiveram fé suficiente para crer que só Deus que pode resolver as nossas dificuldades e o nosso problema. Então, ele diz o seguinte, que aquele que ouve e crê é comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Então, não basta apenas eu ouvir, não basta só ouvir, eu preciso praticar. Tem aquele que ouve e não pratica, e existe aquele que ouve e pratica. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, precisamos cada dia ouvir e praticar. Quanto mais você pratica, é igual. Como é que eu faço para ter cada dia mais fé? Lembra daquelas caixas de descarga antigas? Até as modernas, né? Você faz o quê? Se você não der a descarga ali, acontece o quê com aquela água? Ela vai ficar o quê? Ela vai apodrecendo devagar, não vai? Já viu quando passa muito tempo uma água dentro de uma caixa de descarga, ela fica ali apodrecendo? Então, como é que ela se renova? Você dá descarga, aí vem uma outra água e completa. Você deu descarga de novo, aquilo vai lá e completa. A nossa fé é assim mesmo. Quanto mais eu gasto, mais eu tenho. A fé é inversamente proporcional à caderneta de poupança. A caderneta de poupança é assim, quanto mais eu guardo, mais eu tenho. A fé é o contrário, quanto mais eu gasto, mais eu tenho. Então, quer ser bem sucedido, gaste a sua fé. É igual aquela caixa de descarga que eu falei, você vai lá e aperta, descarregou aquela água, vai lá e vê uma outra água novinha. E quando a sua fé é a mesma coisa, quanto mais você gasta, mais Deus vai renovando a sua fé, você vai sendo abençoado, vai contando as bênçãos e outras pessoas vão sendo edificadas no reino de Deus. Amém? Vamos lá. Então, a assimilação do caráter de Cristo, João capítulo 15, versículo 7. Então, quando nós nos tornamos parecidos com Cristo, pode colocar aí para a gente, tá? João 15, 7 diz o seguinte,
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Então, o caráter de Cristo precisa ser expressado em nós. Então, eu preciso permanecer primeiramente em Cristo. O mundo precisa ver Cristo nas nossas vidas. E quando a gente assimila esse caráter de Cristo, nós começamos a nos tornar parecidos com Cristo. Tá bom? E Ele quer que a gente chegue até a estatura de varão perfeito. É fácil ser parecido com Cristo? Não é muito fácil, mas eu tenho que lutar contra mim mesmo a cada dia para que eu possa vencer a minha carne e eu fique a cada dia parecido com Cristo. Tá bom? Então vamos lá. No tópico 3, já estamos terminando. O compromisso da igreja com Jesus. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, vem dizendo que nós fomos, aliás, Tiago, capítulo 4. Não, bota primeiro Gálatas, pronto. Vem falando acerca das obras da carne. Quais são as obras da carne? Diz assim, ó, as obras da carne são conhecidas, que são a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que estas coisas praticam. Essas obras da carne são as mesmas obras do diabo. Então, essas coisas é lá para o pessoal do mundo, o pessoal que está sob o domínio de Satanás. Mas a igreja veio para fazer uma diferença. Qual é a diferença que a igreja veio fazer? Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, a igreja, ela faz o quê? Ela resiste ao inimigo e ele acaba sendo vencido. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se... 1 João 2, 8? É essa a referência? Não é essa não. 3, 8. Aquele que pratica... Isso, agora sim. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? São todas aquelas obras da carne que a gente já enunciou ainda agora há pouco. Então, o que acontece? O compromisso da igreja com Jesus é que a gente também precisa destruir as obras do diabo, tá bom? E o diabo hoje, ele tem se mostrado, no mundo em que a gente vive, de maneira assim, muito sutil, principalmente no campo, né, das ideologias. Quantas pessoas têm sido influenciadas por tantos modismos, né, que a gente vai, as pessoas vão acreditando, vão aceitando devagarinho e vai dizendo assim, isso não tem nada a ver, isso não é problema nenhum. Mas o tal do isso não tem nada a ver, é que tem feito com que muitas pessoas vão sendo destruídas e enganadas pelo inimigo. A gente sabe que a igreja, ela anda sempre na contramão do mundo. Então, a igreja andando na contramão do mundo, ela tem que não concordar com as coisas deste mundo. Aí a pessoa diz assim, mas a Bíblia está desatualizada, ela precisa ser atualizada. Afinal, aquelas coisas que eram pecado lá atrás, hoje não é. Isso são artimanhas que o inimigo vai falando e muitas pessoas vão acreditando. O que era pecado lá atrás continua sendo pecado ainda hoje, porque o que acontece é que o homem só mudou de época, mas o homem continua o mesmo. Os mesmos pecados que eram cometidos lá atrás ainda, antes do dilúvio, os homens continuam pecando, continuam cometendo os mesmos pecados. A única diferença é que eles viveram numa época e hoje a gente vive numa outra época. E na época atual, a gente fica relativizando. O adultério, o Código Civil diz que não é crime. Pode não ser crime, mas é pecado. Tá? O homossexualismo, mas isso aqui agora já não é mais problema. Pode não ser, mas continua sendo pecado. Então, muita coisa que os homens vão relativizando,
Não é porque nós relativizamos que eles deixaram de ser pecado. O pecado continua sendo pecado. E a igreja veio para fazer a diferença no mundo. É não se conformar com este mundo, para desfazer as obras do diabo. Infelizmente tem entrado dentro das nossas igrejas essas coisas. E quantas pessoas têm aceitado e têm dito, não, isso aí não tem problema nenhum, não. Isso não tem nada a ver. Cuidado, o inimigo ele entra muito sorrateiramente no nosso meio. E se a gente não abrir os olhos, a gente acaba se conformando e achando que isso é bom mesmo. Tá bom? Então, cuidado com essa ideologia, com o falso ensinamento. As obras do diabo, vieram para destruir mesmo. Tá bom? Já terminando, no tópico 2, vem falando que, João capítulo 2, versículo 5, a gente vai ver que Jesus foi ao casamento, né, lá em Caná da Galileia, e quando faltou o vinho, aí chegaram para Maria e disseram, e aí, acabou o vinho, o que a gente faz? Aí Maria chamou Jesus, e aí Jesus, o que faz? Aí ela foi e disse para os serventes, fazei tudo quanto ele vos mandar. E hoje continua ainda essa mesma coisa. Fazei tudo quanto ele vos disser. Precisamos fazer tudo o que Jesus disse. O que ele disse para nós? Primeiro ele disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele disse também, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais que ele mandou? Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros. Então, isso é o que Jesus mandou. Então, para ter o compromisso, o nosso compromisso da igreja com Jesus Cristo é fazer tudo o que ele nos mandou. Tem tantos ensinamentos que ele nos mandou, a gente só precisa fazer o que ele nos mandou. E às vezes a gente é resistente àquilo que ele nos mandou. Tá bom? E por último, o tópico 3.3 é manifestar ao mundo a glória de Cristo. João capítulo 17, versículo 21. Coloca aí, por favor. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na outra versão, vem dizendo para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, nós somos um. E o que Deus espera de nós? Que a igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias, seja uma, em unidade, em pensamento, em decisões, que nós possamos ser um. Quantas igrejas hoje vivem em dificuldade, porque as pessoas já não se entendem mais, as pessoas querem brigar com o pastor, as pessoas querem brigar uns com os outros, querem viver em confusão. Aí Deus acaba não operando. E o que Ele espera de nós é que nós sejamos um em Cristo. Assim como Deus, né, Ele é um na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele espera que nós sejamos um. Mas como é que nós vamos chegar a essa unidade? Nós chegaremos a essa unidade a fim que nós entendermos o reino de Deus, quando nós começarmos a praticar tudo aquilo que Ele nos mandou e quando nós passarmos a ser eternos dependentes de Deus. Amém? Então que Deus possa abençoar grandemente a nossa igreja, que nós possamos colocar em prática, não sermos somente ouvintes, como foi falado lá naquela palavra, mas que nós possamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Amém? Já devolvo a palavra já ao nosso pastor.